Olá pessoal! Qualquer que seja a versão que você adquirir de um Range Rover usado, sua carroceria estará em perfeitas condições, mas apenas com a condição de que o carro não tenha sofrido um acidente grave com posterior restauração descuidada. Afinal, o SUV tem carroceria toda em alumínio, que a priori não se preocupa com a corrosão, e a pintura se diferencia pela durabilidade de um velocista. Se aparecerem chips, será somente após vários anos de uso. E o próprio corpo, apesar de sua leveza e leveza externas, se distingue por sua notável resistência e rigidez. O revestimento cromado dos elementos decorativos externos não resiste tão facilmente aos nossos invernos, pode ficar turvo mesmo em amostras relativamente frescas. No entanto, os revendedores garantem que os carros reestilizados, produzidos a partir de 2017, não apresentam mais esses problemas. Mas os proprietários costumam reclamar de fechaduras emperradas que, se quebradas, impossibilitam a entrada no interior. Na maioria das vezes, as portas dianteiras e a tampa do porta-malas sofrem com isso. Dizem que em 2013 a 2014 todas as fechaduras representaram até 70% dos defeitos. É verdade que os concessionários os trocaram sem mais delongas por novos mecanismos com garantia para todos os que se candidataram. A partir de 2015 esse problema começou a ser esquecido porque a empresa mudou de fornecedor de fechaduras. Mas as dobradiças fracas continuaram a frustrar, fazendo com que as portas do motorista e traseira cedessem. Mas no ano modelo 2016, esse defeito era coisa do passado, a empresa tomou medidas para eliminar esse defeito. Aconteceu que o sistema de entrada sem chave também funcionou mal. O problema geralmente era resolvido reprogramando o software na concessionária. Falhas multimídia também incomodam e o sistema de áudio é caprichoso na escolha dos cartões flash, ele não lê todas as entradas. Nas primeiras máquinas, o software era um tanto rudimentar, embora medidas tenham sido tomadas repetidamente para resolvê-lo e o sistema fosse atualizado regularmente. No entanto, os sensores de estacionamento e a câmara retrovisora apresentam falhas ocasionais, o sistema multimídia e o freio de estacionamento elétrico são caprichosos e as luzes dos faróis e lanternas estão acesas. Em geral, a eletrónica de bordo está sujeita a falhas. Para ser justo, deve-se notar que todas essas metamorfoses desaparecem por conta própria após a desenergização, removendo temporariamente o terminal negativo da bateria ou reiniciando o motor. A propósito, você precisa ficar de olho na bateria, ela pode acabar se várias fontes de energia forem usadas ao mesmo tempo ou, por exemplo, um sistema de áudio com potência de até 1000 watts tocar por um tempo inadmissivelmente longo com o motor não funciona. É improvável que as configurações atualizadas do software ajudem no desaparecimento dos grilos, que em alguns casos criam raízes bem e até se reproduzem. É verdade que exemplares raros podem orgulhar-se desta riqueza. Como regra, o silêncio reina dentro de um SUV de luxo, o isolamento acústico padrão é muito eficaz e o interior agrada com materiais de acabamento caros e de alta qualidade. O conjunto de motores combina com a aparência heroica e a decoração interior respeitável. Mesmo o V6 a gasolina mais fraco tem uma potência de 340 cavalos, que aparece na linha de motores desde 2014. E em 2016, o V8 de 510 cavalos foi acompanhado por um V8 de volume semelhante com 550 cavalos de potência. Após o restyling, os motores V8 começaram a produzir 525 e 565 cavalos de potência. No entanto, há também um Turbo 4 de 2 litros na linha, que funciona como parte de uma instalação híbrida. É preciso dizer que, em geral, os motores a gasolina são confiáveis e duráveis. As avarias acontecem, mas não são generalizadas e não constituem estatísticas. A potência excepcional é alcançada aqui pela presença de um compressor em vez de um turbocompressor tradicional. Esta solução de design já foi amplamente utilizada por muitos fabricantes de automóveis, permitiu aumentar significativamente a potência e o torque dos motores. É verdade que, ao mesmo tempo, as emissões nocivas para a atmosfera e, principalmente, o consumo de combustível também aumentaram significativamente. Portanto, nas últimas 2 a 3 décadas, quando a luta por um escapamento limpo e pela eficiência assumiu proporções alarmantes, esses motores foram esquecidos por um tempo. Os motoristas ingleses decidiram reviver os motores a gasolina em forma de V com um superalimentador, resolvendo simultaneamente os problemas ambientais. Aliás, o apetite dos motores tornou-se bastante modesto para unidades deste volume. Além disso, ao longo de muitos anos de produção, a maioria das doenças infantis nos motores compressores V6 e V8 já foram quase completamente curadas.
Embora ocorram pequenas avarias, como falha prematura do gerador, bobinas e velas de ignição, radiadores de refrigeração do motor e ar-condicionado, correia de transmissão e corrente de distribuição. Nos antecessores e nos primeiros carros, houve casos de estiramento da corrente de distribuição desses motores já entre 50 e 80 mil km. Mas as medidas tomadas para aumentar a vida útil do aparelho permitiram esquecer a corrente por até 200 mil km, isso não acontece mais em SUVs com menos de 5 anos. Ao escolher um carro, lembre-se de que a manutenção de um V8 é muito mais cara do que um 6. Além disso, o custo das peças sobressalentes do motor para um SUV inglês é bastante alto e os mecânicos de serviço não têm vergonha de emitir contas indecentes por seu trabalho. Ao mesmo tempo, os 8 a gasolina são bastante vorazes. No ciclo urbano, o consumo de combustível pode chegar a 25 L 100 km. Portanto, o motor mais popular do Range Rover é considerado um motor diesel de 3 litros com eficiência decente. E hoje está praticamente livre de problemas. Os principais problemas que o incomodavam em seu antecessor, as camisas do virabrequim instaladas sem travas giradas, agora foram completamente sanadas. Para conseguir isso, eles mudaram significativamente o design do motor. Embora os bicos injetores, a turbina e a bomba injetora de alta pressão ainda estejam em risco. Portanto, a questão da qualidade do combustível diesel é muito aguda. Porém, com manutenção adequada e o uso de óleo diesel e óleo de alta qualidade, essas unidades costumam durar de 250 a 300 mil km. A transmissão automática de 8 velocidades da ZF leva aproximadamente o mesmo tempo e ainda mais. No entanto, avarias únicas também ocorrem periodicamente. O corpo da válvula pode falhar, exigindo a substituição do conversor de torque ou da unidade de controle da transmissão. Embora em geral, repetimos, a caixa seja considerada bastante confiável. No entanto, algumas feridas aparecem em amostras relativamente frescas. Às vezes, mesmo com uma quilometragem modesta, ele pode entrar repentinamente no modo de emergência. Se a transmissão automática for pressionada durante a condução a velocidades superiores a 130 km por hora, a caixa de velocidades traseira e os semi-eixos falham simultaneamente. Seria bom se isso acontecesse durante o período de garantia. Ao mesmo tempo, a transmissão com tração integral não está de forma alguma sobrecarregada de problemas. Basta trocar periodicamente o lubrificante da caixa de transferência e das caixas de câmbio, ou melhor ainda, após cada saída off-road. Embora a grande maioria dos proprietários de Range Rover nunca saia do asfalto. Se o hardware de transmissão for geralmente confiável, a eletrónica de controle às vezes apresenta surpresas desagradáveis. Por exemplo, a arruela do seletor de marcha pode ficar bloqueada repentinamente, ela simplesmente não sobe quando o motor dá partida. O fato é que o seletor fica embutido no mesmo plano do console e, quando o motor dá partida, ele sobe suavemente. As marchas são trocadas girando o disco, parece muito elegante. Então, o disco simplesmente não quer voltar dali ou, mal se levantando, imediatamente cai e se esconde. Naturalmente, o carro não pode se mover. Este problema era comum nos primeiros Ranges de quarta geração. O problema já foi resolvido. Além disso, aprendemos como eliminá-lo com custos mínimos. O chassi também está repleto de servos e eletrónicos de controle, o que às vezes causa pânico não só entre os proprietários de SUVs, mas também entre as concessionárias. Às vezes, devido a batidas na suspensão dianteira, toda a suspensão dianteira, junto com as alavancas e cremalheira de direção, era substituída. No entanto, o culpado foram as barras estabilizadoras ativas, que emitiam um som estridente ao passar por qualquer irregularidade na estrada. Até os britânicos mudarem o design dos estabilizadores, as batidas no chassi não permitiam que os motoristas do Range Rover relaxassem. Somente no final de 2014 começaram a instalar uma unidade modernizada no carro junto com antebraços reforçados. E os proprietários, junto com os concessionários, respiraram com mais liberdade. Apesar da modernização, os braços de controle dianteiros, que são montados com blocos silenciosos e juntas esféricas, raramente suportam mais de 100 mil km. Também há reclamações sobre a cremalheira de direção ativa. Quando ocorre uma batida, os revendedores sugerem substituí-la. No chassi, é necessário prestar atenção especial aos elementos pneumáticos, ou mais precisamente às suas vedações de borracha, que são recomendadas para serem limpas de sujeira a cada manutenção. Afinal, o recurso do próprio elemento depende do estado das anteiras. Se o cilindro começar a envenenar o ar, o compressor irá falhar em breve, sobrecarregado pela operação constante. Aliás, para prolongar a vida útil do compressor, estabeleça como regra limpá-lo de sujeira a cada manutenção.
Após 5 anos de serviço, as paredes da bomba podem simplesmente apodrecer devido à corrosão. Após 100.000 km, as barras estabilizadoras ativas deverão ser reparadas. Eles pararam de bater depois que seu design foi aprimorado em 2014, mas o desgaste natural de muitos de seus elementos ainda não foi cancelado. Os rolamentos das rodas de um SUV não são duráveis o suficiente e às vezes exigem substituição após 50,000 a 70,000 km. Como você pode ver, na quarta geração o Range Rover se livrou da maioria de seus problemas congênitos. Praticamente não há reclamações sobre os motores e a transmissão automática, a suspensão ativa e a transmissão com tração integral tornaram-se mais duráveis. É verdade que falhas elétricas ocorrem, mas não são tão frequentes e não exigem grandes gastos com reparos. É mais lucrativo comprar um SUV usado anterior a 2015, quando todas as doenças já foram curadas. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.